Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje eu trago esse terceiro vídeo da nossa série a respeito do processo de produção desejante. Primeiro, quando nós falamos em máquinas desejantes, que nós somos máquinas desejantes, do que nós estamos exatamente falando enquanto máquinas desejantes? Onde estão essas máquinas? Se eu estou falando em desejo propriamente dito, são máquinas que produzem desejo? É uma pergunta, digamos, compatível com o que nós estamos fazendo. Mas, primeiro de tudo, eu quero dar o entendimento de que nós estamos tratando da psique humana. Isso é fundamental acolhermos essa ideia, porquanto é a nossa psique, em especial, seja lá o inconsciente. O inconsciente, ele abrigaria essas máquinas desejantes? Então, primeiro nós temos que dar uma visão de que o nosso inconsciente, embora possamos traduzi-lo como individual, mas o nosso inconsciente ele é completamente permeado com um campo virtual que nós já falamos anteriormente. Essa permeabilidade do campo virtual com os nossos inconscientes é, de um dado modo, ele é uma ideia de que somos plenamente atravessados por forças, por linhas de imanência que nos atravessam a todo instante, a todo momento, pela nossa vida inteira. Então, o inconsciente, ele não é uma garrafa d'água, uma garrafa com um conteúdo dentro. Ele é um dispositivo permeável com as intensidades do campo virtual e que se atualizam a partir de um dado instante, se atualizam tornando-se consciente. Porque a consciência também faz parte da nossa psique. Mas antes que a consciência se aproprie de um acontecimento, muitas coisas já aconteceram. Então, de um modo geral, nós dizemos que a nossa consciência, ela sempre é atrasada. Porque há muitas causas e efeitos que ocorrem nesses atravessamentos de linhas de imanência, de linhas de força, de transversalidade que passam por nós e que nós damos também a essas forças algum impulso ou refreamos, enfim, há uma série de regimes psíquicos ligados ao campo da virtualidade, do virtual, ok? Então, máquinas desejantes, elas estão em todos os humanos. Mas e o instinto? Instinto, ele é inato, nós nascemos e trazemos essas forças de conservação, certo? Ok, mas não é disso que a gente está querendo falar. Nós queremos falar do funcionamento das nossas máquinas desejantes, que antes eu disse que a primeira máquina, que é uma máquina conectiva, porque ela funciona por uma síntese
de conexões, síntese no sentido de agrupamento de elementos heterogêneos que contribuem para uma determinada para um determinado resultado. Isso é uma síntese. Então, eu tenho uma síntese conectiva na minha máquina desejante, na minha máquina de produção. Essa síntese, ela é um processo de ligação de algo com algo e que cria, portanto, um fluxo. Um fluxo, como uma corrente elétrica passando por dentro de um fio. Essa corrente elétrica, ela é um fluxo de energia elétrica, eletromagnética, que vai desde um ponto ao outro, ou seja, de uma geração a um equipamento de consumo, né, que está demandando essa energia. E assim, dentro dessa perspectiva, as nossas máquinas desejantes, as nossas máquinas produtivas de desejo, elas funcionam. Em seguida, eu disse que há uma outra máquina, que é uma máquina disjuntiva ou uma máquina de corte. Ela funciona interrompendo o fluxo. Então, esta máquina, ela é regida por um outro regime que é de uma síntese disjuntiva. Então aí a gente tem que esclarecer algo muito importante, porque o funcionamento da máquina disjuntiva, ela se dá eu diria que por uma precaução interna que corta aqueles fluxos que estão sendo produzidos. Ele é cortado em vista a salvaguardar a saúde psíquica daquela pessoa. Entenderam? Então é importante a gente ter a visão de que as coisas elas não acontecem, embora isso esteja dentro de uma configuração bastante complexa, não é fácil, mas o entendimento dessas máquinas é necessário para que nós, lá na frente, venhamos a entender o que se passa também dentro da natureza. Essa natureza imanente, a gente chama de natureza naturante, que é a presença de Deus nela, é Deus enquanto natureza naturante. E nós, como todas as coisas que estão aí, somos naturezas naturadas. Então a natureza naturante nos sustenta. Ou seja, mas nós fazemos parte desse intenso campo de forças que nos ultrapassam, que nos empurram, que nos levam a colidir, que nos levam aos encontros, ao acaso, certo? Bom, então, em seguida, este corte que eu disse que de um certo modo ele é uma máquina antiprodutiva, porque no fundo ele por ser regido por uma síntese disjuntiva, ele interrompe. E o que é isso? É o funcionamento do disjuntor da tua casa. O disjuntor ele é diante de uma carga excessiva em demanda. Você ligou todos os aparelhos domésticos, ligou ar-condicionado, ligou 3 ar-condicionados, ligou botou uma comida lá para esquentar no micro-ondas, aí de repente, puf, desliga tudo. Ué, desligou, mas por quê? O que aconteceu? E tal. É excesso de carga. É a mesma situação.
A disjunção, ela é a disjunção é um mecanismo psíquico de desligamento daquela produção incessante em prol da própria saúde da pessoa. Então, o que acontece? Então, essa instância, ela é uma instância de todo o processo produtivo, ok? Quando há esse corte, há um registro e uma memorização. Nós não temos. Quando há o registro da produção, isso pode vir à consciência, entendeu? Olha só, aí se está na memória, a gente pode recorrer à memória. Ok. Então, vejam só que coisa interessante. Então, nós temos um processo de fluxo. O fluxo. Que fluxo de quê? Fluxo das suas intensidades desejantes, aquilo que você está fazendo, aquilo que de repente você vai para. E quando você interrompe para fazer outra coisa, foi uma ação do corpo sem órgãos sobre você, que é uma. Que é. Não é espírito, não é corpo astral, não é corpo espiritual, não é um corpo produzido pela força da gravidade ou produzido por forças nucleares, nada disso. O corpo sem órgãos, ele é um corpo inerte. Ele é um corpo inerte que tem essa propriedade de gravar sobre si aquilo que se passa por aquele indivíduo. Ele está gravando. Ele grava como fosse um corpo liso, deslizante, e ele está estendido sobre a produção. Olha que coisa. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo que... Tudo se dá ao mesmo tempo, tá, gente? Tudo. Você está aqui, daqui a pouco sai daqui, vai tomar um café, houve um corte, entendeu? Aí volta, continua... Tudo isso, aí a gente começa a entender como é que funciona o nosso desejo. O nosso desejo, ele nos leva para algo, de repente há um corte, sai, acontece isso, toca a campainha, tá. Então são várias injunções que estão acontecendo e estão atravessando os nossos fluxos, ou promovendo outros fluxos, tá? Muito bem. Aí vem o seguinte, nas máquinas conectivas, as máquinas de conexão, que vai conectando uma coisa na outra e tal, existe uma energia. Essa energia chama-se energia libidinal, que Deleuze e Guattari tomam lá de Freud, quando Freud batizou uma energia sexualizada denominada de libido. Só que Freud estabeleceu que nós possuímos tão somente uma única energia. E não é bem assim. Nós temos outras energias, como eu já acabei de falar, duas. Né? Temos essa energia com o nome de libido, libidinosa, libidinal, digamos até como uma homenagem ao criador da própria energia, que foi Freud. Temos essa segunda, que é uma que a gente chama de energia. A gente chama porque eu aprendi com Deleuze e Guattari. Então, vem de numen. Numen é algo divino, divinizante, como fosse divino. Mas não é que seja divino, não existe essa referência a algo que está para além, como que nós recebêssemos. Entende? Não é isso. É pela qualidade dela, porque ela vai lá, interrompe, gera, faz com que o indivíduo ele procure outras coisas, daqui a pouco ele retorna, corta de novo, entende? Então, ela é numen,
Então é uma energia luminosa. Essa energia, ela produz essa síntese disjuntiva, porque ele interrompe o fluxo, ok? Aí surge uma terceira força, uma terceira energia, que é muito interessante. E ela surge do corpo sem órgãos. Olha que interessante isso. Surge do corpo sem órgãos uma energia que é um outro processo chamado de processo celibatário. Um processo celibatário de onde se extrai daquele fluxo que passou um resíduo de próprio proveito da pessoa que está desenvolvendo seus fluxos, para o seu próprio deleite, né? Então, aí já é um outro tipo de energia que percorre esse sistema, que se chama energia, é uma energia voluptas, do italiano não, mas é do latim. Voluptas significa volúpia, então é uma energia voluptuosa, digamos assim, né? Que nos traz um prazer, é uma volúpia, né? Porque nós temos, veja, eles estão marcando isso e estão dizendo para nós o seguinte, que isso tem uma similaridade muito grande com um grande sistema aos quais os corpos sem órgãos estão de um certo modo conectados, que é o corpo pleno dos sócios. Eu estou falando sócios também do latim sócio, social. É um grande corpo pleno que estabelece sobre os corpos sem órgãos algumas diretivas cobrando dos fluxos desejantes mais e mais produção, mais e mais intensidade de fluxos. Ok, gente? Então, vejam, eu trouxe para vocês hoje 3 instâncias, digamos, com 3 energias e 3 processos diferentes. E digo que essa operação dessas máquinas se dão no sentido do proveito na volúpia, no proveito desses devires, dessas intensidades que nós estamos produzindo. Ok? Então é isso, gente. Um abraço, até a próxima.